Makoto era um idiota sem carisma que foi isekai'd como herói até que uma deusa viu seu rosto feio e o baniu. No entanto, ao descobrir seus poderes ocultos, ele se une a poderosas garotas monstro que farão de tudo para ajudá-lo a se vingar. Certa noite, Makoto foi subitamente teleportado para um vazio, onde um deus chamado Tsukiyomi lhe disse que ele estava prestes a ser isekai'd como herói em um mundo de fantasia. Quando Makoto perguntou por que foi escolhido sem o conhecimento do Truck-kun, Tsukiyomi explicou que seus pais já haviam assinado um contrato, então ele não tinha escolha a não ser aceitar. Como compensação, ele concedeu a Makoto uma habilidade para ajudá-lo a sobreviver, mas nesse instante, Makoto começou a desaparecer. Tsukiyomi então explicou que ele estava sendo invocado pela deusa do mundo de fantasia, que tinha muitos problemas de atitude. Ele implorou para que Makoto a bajulasse para que ela não exibisse seus poderes sobre ele. Ao chegar ao palácio dela, ela estava prestes a começar o discurso clichê de boas-vindas ao herói, mas parou e caiu na gargalhada ao ver a cara de macaco dele. Ela afirmou que o rosto dele fazia até os demi-humanos parecerem Kim Kardashian. Então, ela mandou ele sumir. Enquanto ele protestava, ela decidiu conceder-lhe uma habilidade inútil que o permitia falar a língua demi-humana. Ela então o largou na beira do mundo, esperando que ele morresse, mas Tsukiyomi salvou o dia congelando o tempo. Ele revelou que Makoto não teria morrido da queda, já que heróis invocados tinham superpoderes, e como compensação pelo tratamento da deusa, Tsukiyomi lhe concedeu uma habilidade extra antes de desaparecer. Depois que Tsukiyomi desapareceu, Makoto fez uma aterrissagem de super-herói e caminhou pelas montanhas por dias, mas não encontrou ninguém por perto. Justo quando estava prestes a desistir, ouviu uma voz pedindo ajuda, então correu mais rápido que o Flash e viu um cão de 2 cabeças atacando um demi-humano. Quando o monstro o atacou, ele facilmente desviou dos golpes e o finalizou com um chute de Liu Kang que reduziu o bicho a uma bagunça sangrenta. Depois, ele tentou conquistar a Piglet Chan, mas ela ficou aterrorizada com sua força de gorila, então ele a manipulou até que ela finalmente concordou em falar com ele. Ela se apresentou como Emma, e o informou que estava indo se sacrificar a um dragão chamado Shin para melhorar a situação agrícola de sua terra. Em gratidão, ela decidiu adiar seu sacrifício e levá-lo a um acampamento onde ele poderia lavar a sujeira do corpo e relaxar. Quando chegaram ao acampamento, Emma lhe serviu comida, e quando Makoto notou ela levitando magicamente alguns pratos, ele pediu para ela ensiná-lo magia. Durante a lição de magia, ela invocou uma bola de fogo, e Makoto conseguiu imitar suas encantações graças à sua habilidade de linguagem, permitindo-lhe invocar sua própria bola de fogo. Quando ela explicou que a magia funcionava com a imaginação, Makoto de repente se tornou um dominador de fogo melhor que Zuko ao explodir a parede com suas chamas. Vendo isso, Emma ficou chocada com sua habilidade, e ela presumiu que ele devia estar acima do nível 300, então ela decidiu realizar um teste de avaliação para descobrir. Infelizmente, o teste revelou que Makoto era uma farsa de nível 1, o que o deixou desanimado, então ela decidiu ensiná-lo mais alguns feitiços para animá-lo. Na manhã seguinte, Emma notou que Makoto não estava em lugar nenhum, mas encontrou um bilhete onde ele a agradecia por ensiná-lo feitiços de magia e a informava que ele tinha ido enfrentar Shin para que ela não tivesse que se sacrificar. Quando Makoto chegou ao pico da montanha, ele queria aquecer praticando sua nova magia, então ele criou uma flecha que disparou aleatoriamente, mas ela acabou atingindo um santuário e criando uma enorme explosão. Enquanto corria para o santuário, ele viu que seu feitiço havia assado alguns monstros, então ele se desculpou pela bagunça que havia causado. No entanto, o monstro moribundo o chamou de louco, acrescentando que ele estava praticamente morto por destruir o santuário do grande Shin. Depois que ele desmoronou, uma névoa imediatamente cobriu a área e Makoto foi emboscado por Shin, que assumiu a forma de um grande dragão verde. Enquanto ele evadia o ataque dela, ele notou que a névoa estava ficando mais densa, então ele ativou seu hack de observação, permitindo-lhe manobrar e desviar com mais precisão. Quando Makoto invocou algumas bolas de fogo, Shin zombou do Senhor do Fogo Temu por tentar usar um feitiço básico nela. No entanto, o ataque de chamas acabou causando grandes danos a ela. Então ela gritou de dor e ficou chocada, pois deveria ser resistente ao fogo. Em seguida, Makoto disparou vários golpes consecutivos, um após o outro, e isso a chocou ainda mais porque ela pensava que era invencível. Para detê-lo, ela o prendeu em uma barreira ilusória onde sua paixão da escola o convidou para sair, mas o virgem não conseguia organizar seus pensamentos porque estava distraído com seus seios fartos.
À medida que a conversa progredia, Makoto descobriu algumas inconsistências no genjutsu de Shin que o permitiram sair dele, e ele também descobriu a natureza do poder que Tsukiyomi lhe deu. Aparentemente, isso lhe permitia criar uma área semicircular ao seu redor e manipular o espaço dentro dela para se tornar mais forte. Usando essa habilidade, ele rompeu a barreira facilmente e se preparou para dar uns bons socos em Shin. No entanto, ele notou que o dragão não era mais hostil a ele, então ele interrompeu seu ataque. Shin então explicou que Makoto tinha algumas memórias fascinantes de samurais que a intrigavam, então ela queria acompanhá-lo em sua jornada para aprender mais sobre eles. Com a intenção de se tornar sua mestra, ela o atraiu para fazer um pacto com ela, onde seus papéis seriam determinados pelo nível de poder. No entanto, durante o ritual, ela descobriu da maneira mais difícil que Makoto era mais forte que Goku, e ele a dominou tão mal que ela acabou se tornando sua escrava. Ela então se transformou em uma forma humana, surpreendendo Makoto, que se perguntou por que ela estava usando um cosplay de Zoro de $5, mas ela revelou que era uma samurai. Quando ela perguntou se algo o estava incomodando, Makoto explicou que a forma atual dela era um empecilho porque ele esperava cavalgar nas costas de um dragão. Ela explicou que no contrato em que estavam, a criatura mais fraca geralmente assumia a forma da dominante. Mas Makoto reclamou que não gostava de ser dominante. Quando ela começou a tagarelar algumas bobagens sobre espadas e guerreiros samurais, ele percebeu que a parte de suas memórias que a havia fisgado eram os programas de samurai que ele maratonava. Ele não tinha muito problema com a obsessão dela pela era Edo, mas o decote da roupa dela estava prestes a lhe dar um sangramento nasal, então ele implorou para que ela mudasse sua aparência. No entanto, ela lhe deu permissão para fantasiar sobre seus seios fartos o quanto quisesse, e sua aura masculina de alguma forma o desanimou. Ela então criou uma névoa e revelou que a Terra além da névoa era um semiplano que ela controlava. Quando ele perguntou se era uma ilusão, ela explicou que era um espaço onde eles podiam entrar e sair através de portões de névoa, e o convidou a entrar com ela. Depois de atravessar a névoa, ele ficou surpreso que a terra à sua frente era um belo campo de grama. Mas quando ele perguntou a Shin onde eles estavam, ela disse que não tinha ideia. Ela ficou surpresa que seu semiplano havia evoluído do vazio que costumava ser. E quando Makoto lhe entregou um caqui de uma das árvores, ela instantaneamente adorou. Quando Makoto percebeu que havia muitas plantas familiares por perto, ele escaneou a área e surtou ao perceber o quão enorme ela era. Ele também descobriu que a deusa lixo não podia incomodá-lo lá, já que só podia ser acessado através dos portões de névoa de Shin. Quando ele lançou a ideia de construir uma cidade lá, Shin se interessou, mas ele mudou de assunto perguntando se ela tinha algo a ver com os sacrifícios dos orcs das Terras Altas. Ela não tinha ideia do que isso significava, então ele pediu para ela ir com ele de volta à Vila dos Orcs e esclarecer o mal-entendido. Quando eles retornaram ao reino normal, Emma correu em direção a Makoto e o avisou que seria muito imprudente lutar contra Shin. No entanto, Shin a interrompeu tagarelando sobre como Makoto a socou durante a batalha, e isso deixou Emma confusa. Vendo isso, Shin explicou que ela formou um contrato com Makoto, o que o tornou seu mestre porque ela estava fascinada por ele. Emma ainda estava paralisada de descrença, então ela lhe entregou um monte de escamas que se soltaram durante a luta. Quando Shin perguntou se ela acreditava nela, sua aura aterrorizante fez Emma ter certeza de que ela era a deusa dragão, fazendo-a desmaiar. Mais tarde naquela noite, Emma perguntou a Makoto onde Shin estava durante a festa de boas-vindas, e ele respondeu que ela tinha ido para a cama porque tinha bebido muito. Com lágrimas nos olhos, ela agradeceu a Makoto por salvar sua vila, e ele disse que não era nada demais antes de agradecê-la pelas aulas de magia. No dia seguinte, Makoto ficou chocado ao ver que todos os orcs haviam arrumado suas malas. Então o líder orc explicou que eles aceitaram a oferta de Shin para viver em seu santuário. Quando Makoto perguntou o que ela estava pensando, ela explicou que foi o contrato deles que aprimorou o semiplano, e o lembrou de seu plano de construir uma cidade lá. Para acalmar seus nervos, ela garantiu que tudo ficaria bem, porque ela havia incluído uma variedade de criaturas que vivem por ali. No entanto, Makoto perguntou com raiva como eles lidariam com as coisas se alguns monstros perigosos aparecessem na área. Nesse instante, uma versão inferior de Shin apareceu e garantiu que ela afastaria quaisquer monstros que atacassem os orcs. Ele surtou porque pensou que de alguma forma havia tido um filho com Shin, mas ela explicou que era um fragmento dela mesma. Quando Makoto perguntou aos orcs se eles tinham certeza de sua decisão, Emma disse que todos estavam determinados a apoiá-lo na nova cidade.
No entanto, ele estava preocupado que eles não teriam onde morar no semiplano. Então Shin transportou a cidade orc para seu santuário usando magia de névoa. Vários dias depois, Makoto estava praticando magia, e ele percebeu que tinha a maior afinidade com a água entre os 5 elementos. No entanto, sua sessão de prática foi interrompida por Shin, que começou a babar pelos dramas históricos que estava assistindo em sua mente. Depois que ela saiu para coletar alguns materiais, Makoto viu uma memória flutuante de seus pais, e ele fez disso seu novo objetivo seguir o caminho que eles tomaram. Em outro lugar, um velho anão lutava por sua vida, sendo atacado por um enorme monstro-aranha chamado Desastre Negro. De volta à vila, alguns orcs reclamaram com Makoto que uma árvore grande era muito difícil para eles cortarem. Então ele exibiu seus poderes cortando-a facilmente. Quando um deles lhe mostrou sua lesão, Makoto o curou instantaneamente. Ele então apontou que a cura de Makoto não expelia mana, fazendo-o perceber que ele tinha seu próprio sistema de poder pessoal chamado Kai. No entanto, Kai não conseguia curar suas próprias lesões, então ele aplicou uma bandagem em sua mão ferida. Nesse instante, Shin retornou segurando o velho anão, e ela o informou que o semiplano estava sob ataque de uma criatura peculiar. Quando o Desastre Negro apareceu, Makoto pediu a Shin para ajudá-lo a enfrentá-lo, mas ela alegou que estava muito ocupada cuidando do homem ferido. Eles explicaram a Makoto que o Desastre Negro era uma criatura antiga tão faminta que podia comer qualquer coisa, e Shin revelou que já havia lutado contra ele antes. Após implantar seu campo de poder, Makoto conseguiu cortar uma de suas pernas, mas antes que pudesse finalizá-lo, ele se regenerou e começou a atacá-lo. Makoto então disparou uma flecha flamejante contra o monstro e a seguiu com um brutal feitiço de chamas, mas isso apenas deixou o monstro mais animado. Quando Makoto disparou ainda mais ataques de chamas contra ele, a aranha se regenerou e o empalou várias vezes. Ela tentou comê-lo, mas Makoto de repente entrou em modo de fúria e disparou uma saraivada de intensas explosões de chamas contra a aranha antes de finalizá-la com uma flecha de água. No entanto, a aranha se regenerou e começou a babar por Makoto, então Shin a chutou para longe e a manipulou até que ela concordou em formar um contrato com Makoto também. Quando Makoto acordou, a Aranha Negra o cumprimentou em sua forma humana, e Makoto se perguntou por que uma vilã de nível S estava de repente na frente dele. Algumas horas antes, Shin estava curando as lesões de Makoto, e ela ficou surpresa que ele não tinha aptidão para a magia de cura. Quando Emma se ofereceu para ajudar, ela jurou que não deixaria um único arranhão no corpo de seu mestre e impulsionou sua magia de cura ainda mais. No presente, a Garota-Aranha narrou esses eventos a Makoto, e ele observou que Emma era uma maga incrível antes de perguntar quem ela era. Ela se apresentou e disse que ganhou aquela forma por causa do contrato deles, mas Makoto ficou chocado porque pensava que contratos exigiam o consentimento de ambas as partes. No entanto, ela lhe deu permissão para invadir o túnel secreto dela, e isso fez perceber que ele pode ter sido colocado no mundo Isekai mais bizarro de todos. Quando Shin e o velho anão entraram na sala, Makoto reclamou do contrato que foi formado sem seu conhecimento. No entanto, Shin explicou que era melhor do que ter uma aranha o seguindo para provar o picolé dele. Ela então revelou que o velho anão era de uma antiga sub-raça de anões que produziam artefatos sagrados e nobres, o que lhes rendeu a distinção de ancião. O homem se apresentou como Baron, o anão ancião, e o agradeceu por salvar sua vila da aranha. Quando Baron pediu a Makoto para deixar seu clã se mudar para a terra deles, Makoto nem terminou de ouvir seu discurso de vendas antes de concordar. No entanto, Shin estipulou que ele tinha que ajudar no trabalho agrícola, pagar seus impostos e reconhecer Makoto como seu governante supremo para continuar na terra. Baron concordou e afirmou que levaria 2 dias para ele trazer seu povo para lá, então Shinlip entregou um presente para dar aos seus. Quando ele viu que eram escamas de grande dragão, ele surtou, e Shin sussurrou alguns artefatos de drama histórico que ela queria que ele fizesse para ela em troca. Algumas horas depois, Makoto saiu do semiplano para procurar assentamentos humanos, e isso era algo que ele fazia todos os dias para rastrear o caminho de seus pais. Quando ele avistou uma vila humana, ficou animado para explorá-la. Mas antes que pudesse seguir em frente, Shin apareceu e disse que tinha um pedido especial para ele. Depois de retornar ao semiplano, ela disse a Makoto que ela e a Senhora Aranha precisavam de nomes, e explicou que os cidadãos não sabiam como chamá-la sem nomes. O cara começou a sugerir nomes básicos para a aranha, então ela agarrou o braço dele e perguntou com raiva para ele lhe dar um nome bonito.
No entanto, Shin o separou e exigiu ser nomeada primeiro, então Makoto pensou um pouco antes de nomeá-la Tomo. Como ela estava confusa, ele explicou que Tomo era o nome de uma valente samurai que ele conhecia, e isso a fez aceitar o nome imediatamente. Quando Makoto apontou que ela estava brilhando, ela explicou que ser nomeada por seu mestre aumentava sua força, então ele a repreendeu por não ter contado antes. A Garota-Aranha então pediu seu nome, então ele começou a pensar novamente. Quando ele se lembrou de quão faminta e tenaz ela era durante a luta deles, ele lhe deu o nome Mio, e ela instantaneamente se apaixonou pelo nome. Algumas horas depois, Makoto estava em estado de choque enquanto estava em um palco com suas donzelas na frente de várias espécies demi-humanas que ele nunca tinha visto antes. Tomo e Mio se apresentaram à multidão usando seus novos nomes, e a resposta... A dupla de bajuladoras então iniciou uma votação para determinar qual termo real seria mais adequado para chamar Makoto, e foi decidido que Makoto agora seria chamado de Jovem Mestre. Quando o cara começou a reclamar, elas o acalmaram dizendo que era o resultado de uma votação democrática, mas ele ainda as instou a chamá-lo pelo nome. No entanto, ele notou que todos ao redor o estavam encarando com olhos de cachorrinho. Ele concordou em atender pelo nome de Jovem Mestre, e isso fez todos o aplaudirem. Pouco depois, Baron apresentou Makoto ao chefe da Vila dos Anões Anciãos, Eld, que perguntou se ele estava encarregado de uma missão da deusa. Imediatamente ele mencionou a deusa. Makoto afirmou que nunca receberia uma missão dela e começou a reclamar de todas as coisas ruins que ela lhe fez. Eld disse que ficou aliviado ao ouvir isso porque suas opiniões diferiam das da deusa, e ele concordou em se alinhar com Makoto. Tomo então apresentou um exército de lagartos da névoa como seus seguidores, e isso deixou Makoto inseguro, então ela garantiu que eles o serviriam também. Nesse instante, Mio apresentou seus seguidores, que eram um grupo de monstros-aranha chamados Aoki, e exibiu suas habilidades regenerativas antes de ordenar que apoiassem Makoto. Depois, Makoto ordenou que todas as raças vivessem pacificamente e imediatamente seguissem para o reino humano porque ele estava desesperado para conhecer algumas pessoas de verdade. Ele de repente encontrou uma linda garota humana, mas quando se aproximou dela, sua aura negativa a assustou. Quando ele chegou ao portão da cidade humana, ele viu que as pessoas haviam se armado para enfrentá-lo. Antes que ele pudesse se explicar, eles começaram a atirar flechas nele, fazendo-o fugir. Ele se protegeu das flechas usando um campo de força e ficou com raiva ao perceber que a reação negativa dos humanos em relação a ele foi causada pela deusa. Quando ele contou aos outros sobre isso, eles explicaram que os humanos estavam assustados por causa de sua aura aterrorizante, e Emma revelou que era possível suprimir mana. Por causa disso, ele decidiu aprender a linguagem humana e encontrar um item supressor de mana, bem como uma máscara para cobrir sua aparência. Um mês depois, ele aprendeu a manifestar a linguagem humana da ponta dos dedos. E um mercador lhe trouxe um anel que suprimia sua mana. Como seu disfarce estava completo, ele entrou com sucesso na cidade humana com as garotas, e logo chegaram a um salão da guilda. Lá, as garotas foram avaliadas e descobriram ser as aventureiras de mais alta patente que já tinham visto com um nível de mais de 1000. No entanto, quando Makoto verificou sua patente, infelizmente ainda estava tão baixa quanto antes. Naquela noite, Makoto e Mio estavam passeando pela cidade quando foram subitamente abordados por uma garota estranha. Enquanto a garota lutava para falar, Makoto percebeu que ela não estava perdida, então ele pediu a Mio para lidar com a situação. No entanto, Mio foi tão dura com suas perguntas que a garota começou a chorar, então Makoto a chamou de volta para dar um tapa na cabeça dela. Ela reclamou que a garota arruinou o tempo precioso com ele, mas Makoto a agarrou pelo nariz enquanto a avisava para não ameaçar a garota, e isso fez a garota rir. Vendo isso, Makoto se desculpou por assustá-la e perguntou o que ela estava fazendo ali. Seu carisma negativo a fez cair em lágrimas, e ela disse que tinha um pedido especial para eles. Enquanto ela chorava, Mio pediu para a garota se afastar deles, mas Makoto decidiu levá-la de volta para a pousada, sem saber que um aventureiro os observava secretamente. Na pousada, a garota se apresentou como Renan, e revelou que ela e sua irmã estavam viajando juntas, mas acabaram se estabelecendo naquela cidade. Ela então os informou que sua irmã estava desaparecida há um mês, e acrescentou que ela foi expulsa da casa que estavam alugando antes de cair em lágrimas novamente. Mio presumiu que ela se envolveu em algum tipo de problema, e da mesma forma Makoto finalmente percebeu por que a cidade, Zetsuya, parecia estranha desde que ele se mudou.
Enquanto isso, alguns bandidos tentaram roubar a carroça deles, mas Tomo estava esperando bem ali por eles. Quando eles atacaram, ela sacou uma espada para enfrentá-los e nocauteou um deles com um chute brutal. Quando os outros a atacaram, ela destruiu suas armas com um único golpe. Mas, surpreendentemente, seus corpos também foram rasgados ao meio por causa da afiação de sua lâmina. Um dos homens fugiu, e quando a Tomo tentou persegui-lo, outro assassino bloqueou seu caminho. Então ela o nocauteou e o fez de refém. Mas ao voltar para a estalagem, Makoto a repreendeu por ter matado os arruaceiros e pediu que agradecesse a Miyu por ter resolvido a bagunça. Ao desarmar a refém, 2 melões enormes saltaram de seu peito, então ele gritou com a Tomo por não ter verificado o gênero dela antes de trazê-la para lá. Ela explicou que a faria parecer uma esquisita, mas ele continuou a repreendê-la até que Hinon chamou sua atenção. Quando ela perguntou como Makoto ficou tão falante, ele tentou disfarçar imitando a Nezuko, mas ela o zombou por ser tão vergonhoso. Usando sua escrita de projeção, ele pediu que ela fosse comer as sobras no outro quarto, mas a Tomo surtou ao perceber que ele estava casualmente dando a comida dela. Ele também ofereceu uma cama extra para ela dormir, e isso fez a Tomo perder a cabeça ainda mais, pois era a cama dela que ele estava dando. Depois de agradecê-lo, ela mostrou um esboço da irmã que ela desenhou, e ele percebeu na hora que havia algo estranho. Quando Miyu voltou, ela viu Makoto vasculhando as memórias da refém e notou imediatamente que algo estava errado. Ele revelou que os ladrões que os atacaram estavam na guilda e que estavam conectados a Hinon de alguma forma. Enquanto ela olhava o esboço da irmã de Hinon, Makoto revelou que ela havia sido feita refém pelos assassinos em um local específico e pediu que ela fosse encontrá-la lá. Miyu disse que não havia necessidade de pressa, mas Makoto implorou com um olhar sombrio nos olhos, então Tomo se ofereceu para acompanhar Miyu nesta missão secundária enquanto ele cuidava de Hinon. Depois que elas partiram, Makoto olhou a foto novamente e percebeu que a irmã de Hinon era idêntica à sua paixão da escola, Hiskawa. Ao mesmo tempo, as garotas caminhavam pela rua, comentando como Makoto estava agindo de forma estranhamente sombria durante sua investigação. Quando Miyu presumiu que a mulher na imagem estava conectada a ele de alguma forma, Tomo disse que era impossível, já que ele não tinha amigos naquele mundo. Tomo então disse que precisavam encontrar a garota desaparecida rapidamente para que Makoto saísse do mau humor, e Miyu concordou. Então, avançaram para resolver. Enquanto Makoto e Hinon se moviam pela cidade, ele a assegurou que suas garotas encontrariam a irmã dela. Então ela o agradeceu. Antes de sua irmã ser sequestrada, Hinon estava brava, porque estavam endividadas de novo, mas a irmã garantiu que recuperaria o dinheiro se aventurando muito. No entanto, ela voltou um dia parecendo que tinha acabado de lutar contra Sukuna, e pediu a Hinon para ir para outra cidade chamada Saik, porque precisava trabalhar para pagar sua dívida. Algum tempo depois, Hinon estava contando as últimas moedas que tinha quando ouviu alguns arruaceiros tramando sequestrá-la para compensar a dívida da irmã. Isso a fez correr o mais rápido que pôde, até que esbarrou em um aventureiro suspeito que alegou que ela nunca conseguiria escapar dele. De volta ao presente, a irmã de Hinon estava inconsciente em um quarto, pensando em como ela vinha de uma família de aventureiros. Um de seus parentes foi derrotado em uma batalha contra um monstro poderoso e perdeu a preciosa espada curta da família. Por causa disso, a irmã de Hinon entrou na Terra devastada no canto mais distante do mundo para encontrá-la. Enquanto jazia indefesa no chão, ela pediu desculpas a Hinon por morrer como uma farsa. Mas então ela avistou Tomo e Miyu. Quando Miyu percebeu que ela havia sido usada como cobaia para experimentos mágicos, ela a curou e derreteu a porta usando sua magia. Enquanto se afastavam com ela, foram abordadas por um homem que a irmã de Hinon identificou como o aventureiro mais forte de Zetsuya, Mills. Enquanto isso, Makoto e Hinon chegaram à estalagem, mas ela de repente o deixou para se encontrar com um assassino em um beco escuro. Usando seu Kai de observação, ele ouviu o inimigo ordenando que Hinon o roubasse em troca da segurança de sua irmã, então ele decidiu melhorar a situação na cidade. Ao mesmo tempo, Miyu se revelou o chefe dos aventureiros do mal e pediu a Miyu e Tomo para se juntarem a ele, mas elas recusaram imediatamente. Quando ele insultou Makoto, elas tentaram destruí-lo com ataques poderosos, mas ele bloqueou com uma barreira mágica.
No entanto, Tomo estraçalhou a barreira, e ambas as garotas entraram em fúria, dizimando todo o grupo de aventureiros inimigos com facilidade. Mills tentou fazer a irmã de Rinon de refém, mas elas o socaram para longe, e prosseguiram para destruir a cidade com seus poderes numa briga sem sentido para ver quem era mais forte. Quando voltaram para a estalagem, a irmã de Rinon, Toa, as agradeceu e depois que ela adormeceu, Makoto castigou as garotas por destruírem a cidade. No dia seguinte, Makoto e as garotas embarcaram em uma carruagem com os escativos de Mills, e todos seguiram para a próxima vila, Side. Um tempo depois, a recepcionista da guilda surtou ao ouvir que Zetsuya foi destruída, e um dos escativos disse a ela que foi uma horda de monstros que arrasou a cidade. Makoto ficou aliviado porque as memórias dos aventureiros haviam sido alteradas usando o poder de Tomo, com exceção de Rinon e Toa. No entanto, ele notou que Mio estava emburrada pelo fato de ele ter adicionado mais 2 garotas à equipe. Quando a recepcionista perguntou se ainda havia monstros em Zetsuya, o aventureiro disse que Mio e Tomo expulsaram todos eles com suas habilidades de nível mais de 1000. Makoto disse à recepcionista que eles estavam registrados como aventureiros em Zetsuya, mas ela o informou que teriam que se registrar novamente em Side, já que suas informações não foram enviadas de Zetsuya antes de sua destruição. Ele então se aproximou de Tomo e a convenceu a aceitar a tarefa de se tornar uma cavaleira andante. Depois que ela saiu para treinar, Mio celebrou o fato de que finalmente teria um tempo a sós com Makoto, mas acabou fazendo uma excursão com Makoto e o resto das garotas. Nesse momento, Makoto sentiu alguns insetos monstruosos no caminho à frente, então ele enviou Mio para cuidar deles. Quando ela confrontou esses insetos, bastou um único golpe de seu leque para reduzi-los a pedaços, e todos a elogiaram por ser tão poderosa quanto Gojo. Após a batalha, Makoto sugeriu seguir em frente, mas Toa disse que seria melhor coletar materiais dos monstros que derrotaram, já que eram valiosos. Makoto tentou lembrá-la que o caminho ainda era longo, mas então ele notou seus pacotes de leite de elite e ficou tão encantado que pediu para ela fazer o que quisesse. Quando ele notou que Rinon e Mio estavam lhe dando um olhar feio, ele explicou que estava apenas tentando aprender o básico da coleta de materiais. As coisas ficaram complicadas quando Toa rasgou a cabeça de um inseto, e Makoto ficou arrepiado com isso porque ela estava realizando atos bárbaros enquanto usava o rosto de Hasukawa. Depois de alguns dias de viagem, eles chegaram a uma área perto de Tsai, onde viram alguns monstros insetos raros chamados Olhos de Rubi à frente. Enquanto Mio se levantava para resolver a situação, os outros a avisaram para não causar muito dano à criatura, então ela desistiu e pediu a Makoto para lidar com isso. Makoto ficou surpreso, então ela explicou que era um incômodo porque os idiotas no banco de trás ficavam fazendo exigências estressantes dela durante os ataques. Quando Makoto perguntou pelo ponto fraco do Olho de Rubi, Toa disse que era no abdômen deles, e acrescentou que era um ponto difícil de acertar. No entanto, Makoto avançou e provou ser um arqueiro mais incrível que o Arqueiro Verde, derrubando os Olhos de Rubi um por um. Após a batalha, os outros elogiaram Makoto por suas habilidades de arco e flecha e imediatamente correram para recolher materiais dos cadáveres dos monstros. Quando chegaram a Tsai, Makoto se registrou com sucesso como aventureiro e recebeu uma carteira de identidade que afirmava que ele ainda estava no nível 1. Isso o decepcionou, porque ele pensou que derrotar sozinho os chamados monstros abelha raros aumentaria seu nível. Depois, ele olhou o quadro de missões e descobriu uma missão de rank especial. Enquanto lia a ficha da missão, ele viu que era de um cliente chamado Companhia de Comércio Rembrandt, que estava procurando pelos olhos dos Olhos de Rubi. Nesse momento, Toa veio agradecê-lo por ajudá-la a subir de nível durante a jornada, e ele pediu para ela dividir os materiais com ele. Durante a divisão dos materiais, Makoto recebeu um de cada material e 12 olhos de rubi. Quando ele se desculpou por pegar o material mais raro, Toa disse que estava tudo bem porque ele foi quem os derrotou. Percebendo que era hora de se despedir, todos começaram a ficar cabisbaixos, então Makoto sugeriu celebrarem a jornada juntos. Isso animou a todos, e Toa disse que escolheria o restaurante antes de trocar informações de contato com ele. Naquela noite, Makoto e Mio chegaram ao açougue, que Toa escolheu para a festa, e a primeira coisa que ele notou foi uma enorme carne estilo mangá na mesa. Depois de fazer um brinde com a turma, Makoto começou a se banquetear com a carne, e ficou realmente impressionado com o quão deliciosa ela era.
Enquanto comia, uma de suas amigas aventureiras, chamada Luísa, começou a fazer perguntas sobre suas habilidades de arco e flecha. Antes que ele pudesse responder, um mestre alquimista do grupo, chamado Hazel, que já estava bêbado, o interrompeu e pediu para treinarem juntos algum dia. Enquanto Makoto tentava respondê-lo, uma aventureira anã do grupo chamada Hanina trouxe mais bebidas para eles e pediu para lutar de braço com ele. Quando a luta de braço começou, Makoto a derrotou facilmente de qualquer forma, e Miu trouxe mais comida para eles celebrarem. Logo depois, Makoto contou à toa sobre o trabalho da Companhia de Comércio Rembrandt, e ela o avisou que coisas ruins aconteciam com quem aceitava trabalhos deles. Na manhã seguinte, eles retornaram ao semiplano, onde se reuniram com Chibaitomo e Ema. Enquanto caminhavam, Ema explicou que todas as criaturas estavam trabalhando juntas para construir diferentes partes da cidade, e os orcs estavam especificamente construindo seu castelo. Ele se preocupou que isso exigiria muita mão de obra e tempo, mas Ema disse que estava tudo bem porque estavam usando as memórias dele como mapa de construção. Quando ele perguntou sobre Tomo, Ema disse que não tinha notícias dela, mas a conversa foi interrompida quando Eld apareceu para falar com Makoto. Ele presenteou Makoto com uma armadura de elite, mas Makoto rejeitou os cosplays de Igris de baixo orçamento e optou por um casaco feito pelo mesmo cara que fez seu anel, Rugi. Depois que ele o vestiu, Rugi explicou que ele fornecia defesa de elite, e ele mudou o casaco para uma forma vermelha, que priorizava a mobilidade em vez da defesa. No entanto, o traje foi destruído por causa do excesso de mana que absorveu de Makoto, então Rugus prometeu fazer um melhor para ele. Depois, Makoto conheceu alguns Alki chamados Akina, Hokuto e Minato, que lhe deram algumas colheitas mortais que eles coletaram. No dia seguinte, Makoto chegou à Companhia de Comércio Rembrandt com entusiasmo, mas o chefe o demitiu imediatamente. Enquanto isso, um cara perguntou à recepcionista sobre a pessoa que pegou o trabalho da Rembrandt, e a recepcionista deu uma descrição de Makoto, o que o deixou preocupado. Na Companhia de Comércio Rembrandt, o diretor chamado Patrick perguntou a Makoto porque ele nunca tinha ouvido falar dele, apesar de ser bem familiarizado com aventureiros. Makoto respondeu que era um rank, e que ainda não havia pegado seu primeiro trabalho, acrescentando que planejava estabelecer seu próprio negócio eventualmente e se juntar à guilda dos comerciantes. Patrick percebeu que o plano de Makoto era estabelecer uma conexão com sua empresa, então ele disse a Makoto que não tinha mais nada a dizer. Enquanto Makoto se sentava em silêncio, Patrick disse que estava decepcionado por ele não ter pesquisado os olhos de Ruby mais a fundo, e Makoto se sentiu aliviado porque era a reação que esperava. Patrick então afirmou que não havia como alguém no nível de Makoto capturar um monstro raro como os olhos de Ruby, mas Makoto colocou os olhos diretamente na mesa. Isso deixou Patrick chocado, e ele se desculpou por duvidar de Makoto. Quando Makoto perguntou por que ele precisava dos olhos, Patrick disse que eles pretendiam criar um remédio especial chamado ambrosia que poderia curar a doença amaldiçoada que sua esposa e filha sofriam, causada por um ritual de um feiticeiro. Seu mordomo acrescentou que era uma doença amaldiçoada de nível 8, o que significava que elas morreriam a menos que alguma ambrosia lhes fosse administrada. Makoto pediu para estar presente quando o remédio fosse feito, e quando Patrick perguntou por quê, ele explicou que viria com um mestre alquimista que poderia economizar tempo. Isso agradou Patrick, pois ele não sentira nada além de desespero até agora durante esta missão, e ele afirmou que havia dado o primeiro passo para resolver seu problema. Quando Makoto perguntou o que ele queria dizer, ele disse que eram necessários 2 olhos para fazer remédio suficiente para uma pessoa. Então Makoto lhe deu 6 olhos de Ruby para salvar todos em sua família. Patrick e seu mordomo, Morris, imediatamente começaram a chorar, e logo outros funcionários da empresa correram para a sala para celebrar com eles. A cena emocionante colocou um sorriso no rosto de Makoto, e ele recebeu um recibo de Patrick, que o informou que o remédio seria feito em outro dia. Quando Makoto chegou à guilda dos comerciantes, a recepcionista o informou que ele tinha que passar em 2 testes para se juntar à guilda, então ele pediu mais informações sobre os testes. Ela revelou que os testes poderiam ser feitos a qualquer momento, e mostrou a ele um manual da guilda que ele poderia usar para se preparar para o teste escrito. Ela também afirmou que ele receberia um teste prático se passasse no teste escrito, onde seria solicitado a coletar alguns materiais, que poderiam ser coisas facilmente adquiridas ou objetos perigosos como partes de monstros. Ele seria solicitado a demonstrar sua força econômica se passasse em ambos os testes com um depósito ou anuidades, mas se falhasse, seria incapaz de fazer o teste novamente por meio ano.
Quando ele pediu um manual, ela disse que custava 2 moedas de ouro, e ele surtou por causa do quão caro era. Como alternativa, ela sugeriu estudar enquanto trabalhava para uma empresa de comércio. Mas Makoto rejeitou a oferta e entregou-lhe algum dinheiro para comprar um manual. Um tempo depois, Makoto terminou de memorizar os itens proibidos e produtos licenciados no manual e o instrutor do teste entrou. Quando o teste começou, o instrutor começou a se vangloriar de quão difíceis eram suas perguntas, mas ficou atônito quando Makoto terminou em segundos. Ele acusou Makoto de ser despreocupado com seu exame, mas quando ele revisou as folhas de resposta de Makoto, viu que o cara tirou nota máxima, apesar de ter terminado rapidamente. Para o teste de aquisição de itens, ele pediu a Makoto para pegar uma bola de uma caixa, e quando ele o fez, notou que sua bola parecia estranha. Pelas instruções, significava que ele tinha que conseguir 4 materiais, incluindo um Apple Watch, um Tesla novinho, um Omnitrix e uma presa uivante. Ao ouvir isso, Makoto surtou porque se lembrou da presa uivante sendo mencionada como um material difícil. Isso deixou o instrutor canalha feliz, e ele informou a Makoto que ele deveria trazer esses itens ou algo de valor equivalente para a guilda dentro de 3 dias. Quando o instrutor revelou que ele tinha que estar pelo menos no nível 50 para conseguir esses itens, Makoto se lembrou que as pessoas com quem ele viajou estavam todas em níveis acima de 100. Como eles não conseguiram derrotar os Olhos de Rubi, ele percebeu que os materiais desses monstros valiam mais do que os itens do teste. Ele então apresentou os materiais dos Olhos de Rubi como itens de valor equivalente, e o instrutor surtou antes de parabenizá-lo por passar no exame com nota máxima. Em outro lugar, Tomo derrotou um monte de monstros poderosos e se gabou de seu status de cavaleira andante. Quando ela retornou ao semiplano, ela se banqueteou com os restos do monstro com seus homens até que um orc veio informá-la que Mil estava comendo as memórias de Makoto. Ela correu para Paramio, apenas para encontrá-la traduzindo as memórias de Makoto em livros, e as moças discutiram seus planos de comer a salsicha de Makoto. No dia seguinte, Makoto retornou ao semiplano e comeu algumas frutas com Chibaitomo, que lhe contou como o tempo estava estranho nos últimos dias. A conversa deles foi interrompida quando Tomo o chamou para uma emergência, mas quando ele chegou lá, encontrou as garotas brigando por suas memórias safadinhas. Depois de separá-las, ele deu permissão a Mil para assistir a alguns animes de suas memórias e repreendeu Tomo por vadiar. Naquela noite na estalagem, as garotas tentaram tentá-lo a pular na cama com elas, mas ele as ignorou e descansou no sofá, onde de repente recebeu uma mensagem de Hazel. Na manhã seguinte, ele encontrou Hazel, que estava satisfeito em se juntar a ele na fabricação da ambrósia, e enquanto caminhavam, 2 aventureiros em um beco escuro tramavam contra eles. Algum tempo atrás, o feiticeiro foi acorrentado depois de ser espancado por Morris, mas ele ainda se gabava de sua maldição, então Patrick deu a Morris a permissão para cortar a cabeça dele. No presente, Makoto e Hazel estavam sentados na sede da empresa Rembrandt, e Makoto se desculpou por não ter contado a história completa antes. No entanto, Hazel expressou suas preocupações de que ele poderia se dar mal se ficasse mal com a empresa, e ele se assustou ao ouvir a porta abrir. Nesse momento, Patrick chegou com Morris e anunciou que os preparativos haviam sido feitos antes de convidá-los para o laboratório. Quando chegaram lá, Morris os informou que tudo o que precisavam estava na mesa, e Hazel leu um manual de instruções que o ensinou a criar o remédio. Ele ficou surpreso que o processo fosse curto, então Morris explicou que o remédio não era difícil de produzir, uma vez que o processo de extração único fosse finalizado. Depois de desenhar algumas inscrições no chão, Hazel fez uma oração à deusa, o que irritou Makoto, já que era sua arqui-inimiga. Quando ele notou que Hazel não estava sincronizando a magia corretamente, ele o ajudou com sua própria magia. Hazel perguntou como sua magia se completou com um encantamento incompleto, então Makoto o manipulou para acreditar que era sua imaginação. Quando eles começaram a produzir o remédio, Morris explicou que os olhos de rubi eram usados como substitutos porque as flores de ambrósia eram difíceis de adquirir. Ao ouvir isso, Makoto sorriu, pois percebeu que poderia se tornar um Elon Musk de Isekai se conseguisse fazer das flores de ambrosia o produto estrela de sua empresa de comércio Kusaноha. Em pouco tempo, Hazel completou uma dose do maravilhoso remédio de ambrósia e a entregou a Morris, que imediatamente saiu correndo para dá-la a Patrick. Quando Hazel terminou os outros 2 remédios, ele soltou um suspiro de alívio, mas quando Morris de repente retornou, o idiota acidentalmente os lançou no ar.
Vendo isso, Makoto pegou um dos remédios no ar e usou o Kai investigativo para localizar o outro remédio caindo antes de usar a magia de água para se lançar em direção a ele. Percebendo que suas mãos não conseguiriam a tempo de pegar o remédio, Makoto usou as costas para amortecer a queda. Quando Makoto perguntou a Morris o que havia de errado, ele o levou a um quarto onde viram que Patrick havia sido ferido no braço. Patrick explicou que sua esposa, de repente, começou a fazer os movimentos de Akaza quando ele tentou administrar o remédio a ela, e os guardas mal conseguiram contê-la. Ao ouvir isso, Hazel revelou que foi causado por um impedimento entrelaçado na doença amaldiçoada para impedi-lo de administrar o remédio. Patrick então narrou como a doença de sua esposa começou como uma febre leve, mas eventualmente a transformou em um monstro de O Hobbit. Enquanto afundava na miséria, Makoto considerou chamar o grupo da Toa ou suas duas garotas monstro para ajudar, mas ele mudou de ideia e pediu a Patrick para levá-lo à sua esposa. Ele prometeu contê-la por tempo suficiente para que o remédio fosse administrado e instruiu Hazel a fazer outra dose do remédio usando os ingredientes restantes. Patrick duvidou que uma bucha de canhão como ele pudesse conter sua esposa amaldiçoada, mas Hazel assegurou que Makoto ficaria bem, já que ele foi quem derrotou os olhos de Ruby. Após Morris confirmar sua afirmação, Makoto terminou de cultivar sua aura, tirando a capa e garantindo a Patrick que quebraria a maldição. Minutos depois, Makoto entrou num quarto que havia sido massacrado e notou um pouco da droga ambrósia derramada no chão, então ele pegou uma amostra num pano. Ao chegarem no quarto da esposa, Makoto decidiu atraí-la usando o cheiro da droga, mas seu plano funcionou até demais, pois a esposa irrompeu pela porta para atacá-lo. Makoto desviou dos ataques dela e decidiu detê-la de um jeito que não a machucasse muito. Quando Patrick correu na direção deles, Makoto pediu para ele se afastar e usou golpes de judô para imobilizá-la, antes de pedir que ele administrasse a droga. Quando Patrick tentou segurar a boca dela, ela mordeu a mão dele, mas ele ainda conseguiu derramar a droga na boca dela e curá-la da doença. Makoto então foi para um dos quartos da filha. Ao ativar seu Kai investigativo, ele notou uma delas pendurada no canto do quarto, tipo um Homem-Aranha pirata. Ela o atacou, ele desviou e a imobilizou, permitindo que Patrick derramasse a droga na boca dela. Enquanto Hazel corria para entregar a dose final, o tolo escorregou de novo e arremessou a droga no ar, mas Morris a pegou com movimentos rápidos. Quando Makoto chegou ao quarto da segunda filha, ela o atacou, mas ele conseguiu segurá-la tempo suficiente para Patrick administrar a droga. Logo depois, Patrick agradeceu a Makoto pela ajuda e perguntou se ele era um discípulo de Goku. Mas o irmão mentiu, dizendo que era apenas um mercador em treinamento. Makoto foi até o portão principal, onde encontrou Mio e Tomo, mas a conversa foi interrompida quando um mago tentou assá-los com um feitiço de chamas. Makoto desviou do ataque e se preocupou com as garotas, mas elas simplesmente sopraram o ataque para longe, como uma chama de vela. Quando ele perguntou por que não desviaram, Tomo explicou que estavam avaliando a força do assassino, pois o notaram seguindo-o desde que ele saiu da estalagem. Nesse instante, mais assassinos apareceram, e quando o líder pediu para as garotas se juntarem a eles, Mio de repente concordou. Contudo, era tudo parte do plano de Makoto, pois ele não queria uma repetição da destruição em Tsutsuya, e Tomo devastou o grupo de assassinos com facilidade. Quando um dos líderes tentou escapar usando um feitiço de teletransporte, Makoto o esmagou no chão. O outro líder, o aventureiro número 1 de Saesh, tentou atacá-los. Mas Tomo o derrubou rapidinho. Quando foi interrogado, Lima então contou à gangue como foi recrutado pelo feiticeiro para usar sua droga amaldiçoada na família de Rembrandt. Então eles o deixaram ir. Depois Lim pediu desculpas a Patrick e disse que estava se aposentando da aventura. Algum tempo depois, Tomo encontrou Lime no orfanato que ele cuidava e lhe deu uma katana antes de contratá-lo para ser seu espião pessoal. Naquela noite, ela ouviu Patrick tramando contra Makoto, e isso a fez perceber que ele não era uma boa pessoa. Na manhã seguinte, Emma informou Makoto e as garotas que seus guerreiros haviam perdido a confiança em treinar com elas, devido à esmagadora diferença de poder entre eles. Quando Mio sugeriu parar o treinamento por um tempo, Tomo disse que eles pensariam que as abandonaram, e as duas idiotas começaram a discutir até Makoto pedir para pararem. Makoto decidiu ver como sua equipe estava se saindo, e Emma disse que era uma ótima ideia, mas o informou que os orcs estavam fazendo uma pausa.
Quando ele pediu a Tomo para falar com os homens lagarto por ele, ela reclamou que era um incômodo. Então Mil a chamou de vagabunda preguiçosa. Em resposta, ela pediu a Mil para ir verificar o clã AOK dela também. Mas Mil alegou que os AOK não estavam sentindo nenhuma insatisfação relacionada ao treinamento. Makoto acrescentou que cada LK individual era forte, mas não treinava muito porque estavam ocupados com a produção de medicamentos e alquimia. Ele então pediu a Mil para ir com ele, e ela imediatamente concordou. Eles logo chegaram à floresta onde dois orcs conversavam, e Makoto usou uma versão de seu poder, chamada Kai da Escuta, para espioná-los enquanto se escondia. Um dos orcs afirmou que treinar com Mil e Tomo era bom, porque mesmo que não pudessem machucá-los, elas permitiriam que eles acertassem um ataque se fossem bons o suficiente. No entanto, ele disse que Makoto era pior, pois ele lançava flechas de fogo antes que qualquer um pudesse se aproximar e assava os que resistiam às flechas de qualquer forma. Enquanto voltavam, Makoto disse que se arrependia de não ter se contido durante os treinos, mas Mil o interrompeu para saborear os tomates que estava comendo. Isso fez Makoto dar a ela uma palestra completa sobre tomates, o que a fez considerar cozinhar um dos pratos de Ratatouille. Quando Makoto perguntou a Tomo como os homens lagarto estavam, ela disse que a situação era ruim, pois eles eram menos de 10% tão fortes quanto ela esperava. Makoto então apontou que as várias espécies não trocavam muitas informações entre si, acrescentando que seria ótimo se homens lagarto e orcs imitassem os estilos de luta uns dos outros. Quando Tomo começou a provocar Emma, ele explicou que eles deveriam focar em melhorar suas táticas de luta em vez de escondê-las, e isso deu uma ideia a Tomo. Algum tempo depois, todos os orcs e homens lagarto estavam reunidos numa arena, e Tomo anunciou que os guerreiros mais fortes de cada espécie lutariam para demonstrar sua força. No entanto, Makoto percebeu que eles estavam basicamente prestes a fazer um Mortal Kombat pirata. Quando chegou a hora de começar o torneio, Chiba Itomo anunciou que um orc chamado Agares representaria os orcs das Terras Altas, enquanto um homem lagarto chamado Liri representaria os lagartos da névoa. Ela então anunciou o início da batalha. Então Liri disparou um ataque de sopro em Agares, mas o orc aguentou o ataque, então ele tentou golpeá-lo com uma espada. Contudo, Agares bloqueou o ataque com um campo de força e atingiu o chão com tanta força que a plataforma se estilhaçou. A princípio, Makoto surtou, mas quando se lembrou que Tomo o aconselhou a ficar inexpressivo durante a luta, ele mudou para uma expressão monótona. Lid então disparou um dos maiores movimentos de dobra de ar de Aong, e ele rasgou a armadura de Agares, criando uma oportunidade para ele atacar o orc novamente. Agares o agarrou e o jogou no chão. Vendo isso, Chiba Itomo parou a luta e anunciou Agares como vencedor. Mas Agares notou que Makoto não parecia impressionado. Tomo então afirmou que, apesar de terem lutado muito, ambos eram sem esperança e perguntou por que não eram mais fortes do que eram atualmente. Quando ela apontou para um orc para responder, ele disse que lutaram bem, na sua perspectiva, mesmo que não tivessem correspondido às expectativas dela. Contudo, ela afirmou em voz alta que eles eram atualmente menos de 10% tão fortes quanto ela gostaria, o que os tornava um bando de ninguéms. Isso os deixou sem palavras e Makoto sussurrou que ela estava sendo um pouco dura demais, mas ela o ignorou e disse que precisavam de guerreiros fortes o suficiente para depender. Ela então admitiu que a força deles não havia sido medida apropriadamente e anunciou que, uma vez a cada 7 dias, todos participariam de partidas individuais. Em cada partida, avaliariam a força de cada indivíduo para classificá-los e também apresentariam a ideia aos ALC e anões. Quando alguns orcs reclamaram que estariam revelando suas táticas uns aos outros, ela os chamou de tolos e afirmou que não deveriam se preocupar com alguém aprendendo suas táticas. Quando entregaram o microfone invisível a Makoto, ele disse que concordava com tudo o que Tomo disse e revelou que estava planejando ajudá-los a se fortalecerem mutuamente. Bem quando Makoto começou a pensar num nome para o torneio, Tomo anunciou que o ranking do semiplano estava chegando. Algumas horas depois, a recepcionista da guilda mediu o ranking das garotas e gritou de medo, pois as damas mais uma vez classificaram acima de 1000. Ela então pediu ajuda a Makoto para treinar novos aventureiros a se tornarem poderosos. Então ele concordou em ajudar no treinamento do grupo de Toa. Quando voltaram ao semiplano, ele pediu a Tomo para treinar o grupo de Toa, e ela concordou porque sabia o quanto ele se importava com Toa. Contudo, ela o submeteu ao treinamento mais infernal imaginável e o salvou de um ataque de gorilas antes de ensinar-lhes uma estratégia que os ajudou a derrotar os monstros. Para a próxima etapa do teste, ela os enviou para invadir um covil de gorilas monstruosos sozinhos,
e a recepcionista achou impossível, mas eles conseguiram. Alguns dias depois, Makoto pediu a Mio para procurar algumas flores de ambrósia e revelou que estava abrindo uma loja. Um tempo depois, ele se encontrou com Patrick e pediu para alugar um de seus espaços para usar como loja. Mas Patrick percebeu que Makoto estava planejando usar o espaço para espionagem. Contudo, ele concordou em ajudá-lo e o direcionou para uma cidade onde ele poderia abrir sua loja. Em uma floresta em algum lugar, uma humilde chamada Eris estava reclamando sobre alguns aventureiros que ousaram entrar em seus bosques. Quando ela perguntou à sua parceira, Aqua, se ela os havia desvivido, Aqua disse que eles ainda estavam vivos, mas afirmou que os teria acabado se tocassem nos lotos vermelhos. De volta ao semiplano, as garotas avaliaram Makoto usando magia. Nesse instante, Chibaitomo chegou e anunciou que tudo estava pronto. Logo depois, Makoto subiu ao palco com Tomo e anunciou que estavam dando uma festa para celebrar a fundação de sua nova empresa comercial. Os aplausos o deixaram tímido, então ele perguntou a Tomo por que ela não falava como de costume, mas ela respondeu que ele era quem todos queriam ouvir. Quando Chibaitomo lhe entregou uma bebida, ele a agradeceu enquanto acariciava a cabeça dela, e isso fez as duas versões de Tomo reagirem estranhamente. Mio então chegou com um pouco de comida que encontrou lá dentro e pensou em alimentar Makoto, mas viu que ele já havia começado a se empanturrar. Quando Tomo notou que as pessoas estavam olhando ansiosamente para Makoto, ela arrastou Mio para longe para dar-lhe espaço para se dirigir a eles. Akina então chegou e se reapresentou a Makoto antes de revelar que havia aprendido a permanecer transformada por longos períodos. Após entregar-lhe um livro sobre ambrosia, ela explicou que não podiam trazer algumas de volta por causa de uma espécie que cuidava dos bosques. Makoto disse que estava tudo bem, pois sabia que colhê-las descuidadamente causaria problemas. Ela o agradeceu por ajudar os Auka a se estabelecerem e contou-lhe como seus aliados Auka, incluindo Haruna, Minato e Hokuto, estavam todos participando de diferentes atividades construtivas no reino. Depois que ela saiu, Lid se aproximou de Makoto e disse que ele havia adquirido novas táticas através de suas sessões de treinamento conjuntas, o que o permitiu finalmente derrotar Agares. Makoto ficou impressionado com isso, e foi além, dizendo que estava treinando com Tomo para se preparar para o ranking do semiplano em 3 meses. Isso fez Makoto se preocupar que a influência de Tomo estivesse dominando o semiplano. Algumas horas depois, Makoto tomou uma bebida com Baron, que perguntou como Tsaiji estava, e ele respondeu que era um lugar bem animado. Durante a conversa, Makoto mencionou o fato de que Baron não havia saído do semiplano desde que chegou, e perguntou se ele achava sufocante. Contudo, Baron disse que estava extremamente feliz em ser o artesão de Makoto, e Makoto respondeu que estava aliviado em ouvir isso. Contudo, ele afirmou que estava curioso para saber se as armas eram populares fora do semiplano. E por causa disso, Makoto pediu a ele para gerenciar a loja deles em Side. Baron ficou confuso. Então ele explicou que os anões eram conhecidos por serem excelentes ferreiros, o que significava que as pessoas o contratariam para fazer armas, e Baron aceitou a oferta feliz. Depois que Baron saiu, o orc que foi curado por Makoto antes veio vê-lo, e revelou que foi designado para o próximo turno de guiar aventureiros para a cidade ilusória deles. Makoto sabia que a cidade ilusória era uma cidade fictícia, que eles inventaram para distribuir produtos que só existiam no semiplano. Então ele se desculpou por fazê-lo fazer isso por seu negócio. Contudo, o orc disse que estava tudo bem e confessou que sempre quis fazer algo por ele, fazendo com que todos na multidão gritassem em apoio. Na floresta, Mio contou a Tomo sobre as criaturas que guardavam a ambrosia, mas Tomo pediu para ela não incluí-las no relatório para que Makoto não se preocupasse. Tomo então notou que não conseguia sentir Makoto por perto, e ela adivinhou que ele havia retornado à sua mansão, mas de repente seus sentidos começaram a formigar intensamente. Quando Mio começou a entrar em pânico, Tomo a acalmou, informando que a presença de Makoto havia retornado e pediu para ela acompanhá-la para lidar com o problema em questão. Eles logo chegaram a um local na floresta onde Makoto estava praticando arco e flecha, e Mio imediatamente correu para abraçá-lo. Quando ele perguntou a Tomo se estavam sob ataque, ela disse que não, e perguntou se ele estava treinando com um arco. Depois que ele confirmou, ela afirmou com raiva que ele poderia ter morrido inúmeras vezes durante o treinamento, mas Makoto ainda estava confuso com as palavras dela. Ela então pediu para ele explicar seu processo de arco e flecha, e ao fazê-lo, ele revelou que estendia sua consciência ao alvo e depois se reconstituía.
Com lágrimas nos olhos, Mil disse a ele que as pessoas só podiam difundir sua consciência quando morriam, o que fazia suas sessões de treinamento parecerem que ele estava se desvivendo. Tomo então apontou que sua mana estava aumentando a uma taxa absurda e revelou que sua constante morte e renascimento durante o treinamento estava fazendo sua mana aumentar. Ela então revelou que sua produção de mana atual estava no nível da deusa, e acrescentou que o aumento de sua mana havia feito o semiplano se expandir. Isso era um problema, pois a deusa faria um movimento para eliminá-lo se descobrisse. Então Tomo sugeriu conseguir uma armadura aprimorada de absorção de mana. No dia seguinte, Makoto estava andando pela cidade quando uma garota de programa começou a tentá-lo com suas fábricas de leite, mas antes que o irmão pudesse ceder, sua dupla de garotas monstro o arrastou para longe. Quando voltaram para a estalagem, as garotas tentaram forçar a carta V dele em seus envelopes, mas ele as parou com um portão de gelo e escapou. No dia seguinte, Rugus lhe deu uma versão aprimorada dos anéis supressores de mana, e Mil veio se desculpar por suas travessuras da noite anterior. Quando ela mencionou as flores de ambrosia, Makoto pediu para ela acompanhá-lo à floresta para colhê-las, e ela imediatamente concordou. Eles logo chegaram ao campo de ambrosia na floresta e caminharam pacificamente até Ares e Aqua aparecerem para confrontá-los. As coisas ficaram ainda mais fora de controle quando alguns aventureiros apareceram para pegar as flores para si. Quando os guardiões da floresta começaram a atacá-los, Makoto protegeu a si mesmo e aos aventureiros usando o Kai defensivo. Enquanto corriam pela floresta, Makoto de repente ouviu uma mensagem telepática de Tomo, que estava assistindo aos eventos se desenrolarem como um filme no cinema. Quando ele pediu a ajuda dela, ela recusou por causa do encontro dele com Mil. E ele tentou negar as afirmações dela, mas ela mencionou como ele estava de mãos dadas com Mil antes. Ele então deu a ela permissão para seguir a fabricação de katanas e o cultivo de arroz, e isso a deixou tão feliz que ela concordou em ajudá-lo. Ela pediu para ele criar uma cortina de fumaça que a permitiria invocar um portão de névoa, mas Makoto temia que isso levasse o inimigo à cidade ilusória deles. Contudo, Tomo disse que era tudo parte do plano dela, e acrescentou que poderiam dar a Mil um pouco da comida favorita dela para reanimá-la. Quando Ares e Aqua se aproximaram, Makoto lançou algumas chamas nos aventureiros, o que os forçou a entrar num portal e conjurou um feitiço de gelo que ele usou para ferir a própria mão. Ele então deu o sangue a Mio, e ela o bebeu feliz como uma vampira antes de agradecê-lo pela deliciosa refeição. Os guardiões da floresta ficaram confusos com os eventos suspeitos que acabaram de testemunhar, mas se prepararam para a batalha de qualquer forma. Quando Ares tentou atacá-los com um feitiço de gelo, Mio consumiu a mana dela com magia negra antes mesmo que ela pudesse terminar sua invocação. Makoto então conjurou um feitiço de luz que cegou temporariamente a dupla inimiga, permitindo que ele destruísse ambas as varinhas deles com um feitiço de chamas. E depois, ele pediu a Mil para amarrá-los. Enquanto isso, os aventureiros tentavam descobrir onde estavam quando Chibaitomo apareceu e os acolheu na cidade ilusória. Ao mesmo tempo, Makoto explicou às garotas guardiãs da floresta que eles vieram para conversar e não para roubar suas flores, acrescentando que ele era um mercador interessado em comprar mercadorias. As garotas decidiram levá-los à sua aldeia. Logo depois, eles chegaram à aldeia dos Ogros da Floresta, e Makoto notou que toda a aldeia estava cercada por uma barreira de ocultação que lhe parecia muito familiar. Enquanto caminhavam, Aqua explicou que a barreira protegia os Lotos Vermelhos e a aldeia deles, e pediu a Makoto para soltar suas amarras para que pudessem guiá-los aos anciãos. Eles finalmente se encontraram com um homem chamado Nil, que era o chefe dos anciãos, e quando ele os acolheu na aldeia dos Ogros da Floresta, Mil ficou surpresa por eles não serem elfos. Nil explicou que, ao contrário dos elfos que tiravam seu poder dos espíritos, ele e seu povo só podiam gerenciar a floresta usando o que sabiam. Nesse instante, o filho de Nil, Adono, chegou e disse que eles não eram uma espécie diferente dos elfos. Após trocar saudações com Makoto, ele explicou que a espécie deles era ancestral dos elfos, e que eles criaram os bosques de onde os elfos tiravam poder. Adono então repreendeu o pai por insistir que ficassem na floresta, mesmo com a barreira do dragão enfraquecida. Mas Makoto não entendeu o que ele queria dizer com barreira do dragão. Quando Makoto afirmou que ele e Mil eram mercadores, Adono perguntou como eles conseguiram derrotar Ares e Aqua. Então ele mentiu que estudou todos os melhores movimentos de Rei Mysterio. Adono disse que escolheu acreditar neles por enquanto, e depois que ele se afastou, Nil pediu desculpas pela grosseria de seu filho, Edgelord.
Mais tarde naquela noite, Aqua informou Makoto e Mio que fariam um banquete para se desculpar pelo tratamento duro anterior e os convidou para conhecer o mestre dela. Contudo, Makoto ficou tão assustado que recusou a oferta, e Eris tentou convencê-lo. Mas isso só o deixou mais assustado. Nesse instante, um esquisitão chamado Mondo irrompeu pela parede como o Homem Kuwait e se apresentou como o mestre deles. Enquanto apertava a mão de Makoto, ele começou a dizer coisas suspeitas, então Mio ficou com ciúmes e o espancou. Enquanto estava no chão, ele percebeu que nem Makoto nem Mio eram humanos comuns, então acendeu um cigarro e decidiu que os faria se arrepender de tê-lo conhecido. Enquanto isso, Makoto instruiu Mio a investigar a Dono e Mondo, e ela concordou alegremente antes de se teletransportar para longe num portal escuro. Enquanto os observava, ela notou que ambos os homens estavam agindo estranho, mas não tinha ideia de que estavam conectados aos demônios. Quando ela relatou suas descobertas a Makoto, ele pediu para ela trocar de lugar com Tomo no semiplano porque queria descobrir algo. Durante a festa naquela noite, um demônio esqueleto apareceu de repente e destruiu Mondo e a Dono. Quando Makoto se aproximou dele, ele admitiu que Makoto era quem ele queria, e Makoto percebeu que ele era um lambedor. Quando ele tentou atacar Makoto com um feitiço, ele contra-atacou absorvendo o feitiço e a aura do demônio, reduzindo-o a um mero saco de ossos. Depois que Tomo teletransportou o demônio para longe, ela se revelou a Nil e aos orcs como a dragão que ergueu a barreira deles, e todos a adoraram. Contudo, ela disse para adorarem Makoto, já que ele era o mestre dela, e isso os deixou sem palavras. Um tempo depois, o lambedor disse a Makoto que seu plano era se tornar um Grant, que era uma versão superior de humanos que podiam viajar entre mundos. Contudo, Tomo disse que era impossível porque o verdadeiro significado de Grants eram humanos normais, como os pais de Makoto, que cruzaram com sucesso para outro mundo. Quando Makoto perguntou se era possível viajar entre mundos, ela disse que havia apenas 10% de chance de sucesso, mesmo que encontrassem um jeito. Ela então motivou o Lick a formar um contrato com Makoto, e ambas as partes concordaram em fazê-lo. Após o contrato, o Lick se transformou num cara bem bonito, de sunga, e depois de vestir um casaco, agradeceu a Makoto por aceitá-lo. Nesse instante, os sentidos dracônicos de Tomo entraram em pane, e todos ouviram uma explosão antes que ela desabasse de repente. Enquanto o sangue escorria do rosto de Tomo, Makoto se perguntou o que estava acontecendo, e pediu a Mio para estancar o sangramento antes de dizer ao Lick para acompanhá-lo ao local da explosão. Correram para um ponto na floresta onde o Lick caiu de exaustão e explicou que não conseguia correr muito bem por não estar acostumado com carne e sangue. Ele acrescentou que seria melhor guardar sua mana para curar os feridos do que gastá-la para chegar lá, e Makoto ficou surpreso que o Lick pudesse usar magia de cura. O Homem-Lick disse que era muito bom nisso, então Makoto pediu que ele realizasse um feitiço de cura do local onde estavam. Ao ouvir isso, o Homem-Lick se levantou e ativou um feitiço de cura que levou Makoto a uma garota porco que estava de luto e com Hokuto ferido. Ao notar que Hokuto não estava respirando, ele reconheceu a sensação de quando seu cachorro morreu em seus primeiros anos, e isso o aterrorizou. O Lick então o informou que havia curado todos na vizinhança, e acrescentou que Hokuto era o mais gravemente ferido entre eles, o que significava que ainda estava vivo. Isso fez Makoto se sentir aliviado, mas o Lick pediu que ele usasse sua magia de cura em Hokuto também para apoiar a magia dele. No entanto, Makoto sabia que só podia curar pessoas usando seu Kai, e quando ativou seu campo de Kai de cura, não teve efeito algum em Hokuto. Ele se sentiu inútil por não saber nenhuma magia de cura, mas então uma lâmpada se acendeu em sua cabeça ao perceber que poderia combinar feitiços para realizar magia de cura. Para isso, ele lançou um campo de Kai de cura sobre o Kai de cura já ativo, e isso trouxe Hokuto de volta à vida com sucesso. Depois, a garota porco lhe deu um colar que pertencia a um orc que ele conhecia e o direcionou a um local onde o orc tentava lutar contra os humanos inimigos. Quando Makoto chegou lá, viu as marcas da explosão no chão e se perguntou se a explosão havia acontecido para abrir o portão para Tzight, que eles já haviam aberto antes. Ele então sentiu alguns aventureiros do outro lado do portão, assim como o fragmento de Tamo e o orc. Quando a consciência deles de repente desapareceu, ele se lembrou das palavras de Mio, e isso o deixou tão assustado que correu para interrogar um dos aventureiros. Imediatamente, ele alcançou a consciência deles.
ele ouviu uma voz em sua cabeça que conspirava contra ele e a reconheceu como uma das aventureiras que conheceu na floresta. Ele então viu vários flashbacks que mostravam a garota e seu grupo roubando do armazém deles. Quando Shibaitomo e os outros tentaram detê-los, ela jogou o anel mágico de Makoto neles e ele explodiu imediatamente. Quando a garota acordou, ficou aliviada por ter sobrevivido à explosão, mas então viu Makoto caminhando em sua direção, parecendo um vilão de terror. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas Makoto explicou com um olhar vingativo que ela conseguiu sobreviver à explosão graças ao feitiço de Shibaitomo. Enquanto ele se aproximava, ela tentou afastá-lo, mas ele disse a ela com um olhar frio que desejava tê-la desvivido em vez disso. Ela então sacou sua espada e se gabou de ser uma aventureira de alto nível, mas isso não o assustou, pois ele sacou sua adaga e continuou a caminhar em direção a ela. Quando ela o atacou, ele bloqueou o golpe e cortou os 2 braços dela antes que pudesse sequer gritar de dor. Ele a chutou para o chão e disse que a vida dela deixou de ser importante no minuto em que ela matou o orc e o fragmento de Tomo. Com lágrimas e sangue escorrendo dela, ela implorou para que ele se afastasse, mas ele a esfaqueou no pescoço, fazendo-a sangrar até a morte. Naquele momento, Makoto percebeu que era a primeira vez que ele havia desvivido alguém intencionalmente, e de repente lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ele se perguntou se a razão era ter manchado as mãos com sangue ou ter perdido seus amigos. No entanto, ele chorou ainda mais ao perceber que a razão de suas lágrimas era porque morrer era triste no mundo em que ele costumava viver. No dia seguinte, o povo do Semiplano lamentou seus camaradas caídos, e Makoto agiu normalmente durante o funeral, embora estivesse afogado em culpa. Logo depois, Makoto nomeou o Liquid Chic e perguntou a Tamo se o contrato deles o tornava uma forma de híbrido que misturava todas as suas espécies em uma só. No entanto, Chic explicou que nenhuma parte do contrato deles entrou em seu corpo, e Tamo acrescentou que ele era capaz de usar os poderes de controle de memória dela graças ao laço que compartilhavam. Logo depois, Makoto foi informado por Haruna que os ferimentos de Hokuto haviam melhorado, e ele os instruiu a se revezarem com os Homens-Lagarto na proteção da cidade ilusória. Depois ele se encontrou com os anões, e os instruiu a gerenciar as mercadorias que vinham de Tsaig. Ele então visitou o amigo do orc falecido e pediu desculpas por ter deixado seu amigo morrer. No dia seguinte, Patrick o direcionou a uma cidade chamada Hotsgard para seus negócios, e ele mostrou a ele seu verdadeiro rosto em troca da gentileza. Durante o almoço, Makoto disse a todos que iria a uma academia para aprender mais sobre o mundo deles, e entregou algumas memórias como presente de despedida. Não muito depois, ele se despediu de seu povo e deixou o Semiplano com Chique. No entanto, a caminho da academia, ele foi subitamente teleportado pela deusa para uma terra estranha, onde foi atacado por guerreiros chamados Sofia e Mitsu. Quando viu que o ataque de Sofia cortou seus dedos, ele percebeu que ela era super poderosa. Enquanto Makoto tentava se acalmar, Mitsu perguntou se ele era um demi-humano, mas Sofia respondeu que a deusa jamais escolheria um. Quando Makoto ouviu isso, percebeu que sua situação atual era obra da deusa, e tentou se comunicar com seus lacaios telepaticamente, mas não obteve resposta. Sofia pensou que ele os estava ignorando, então ela o atacou novamente, e ele conseguiu bloquear os golpes dela com uma barreira de Kai. Quando Makoto notou que seu ferimento era mais sério do que parecia, ele amarrou a mão com uma corda de arco para reduzir o sangramento. E isso impressionou Sofia. Ela perguntou se ele era uma quimera baseada em humanos, mas Makoto respondeu com raiva que era humano antes de perguntar quem eles eram. Quando ele apontou que não havia feito nada a eles, Sofia explicou que ele era inimigo porque eles haviam se aliado aos demônios em vez dos humanos. Makoto não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas espalhou seu Kai de observação pela área e descobriu que uma guerra entre demônios e humanos estava prestes a acontecer. Isso o fez se perguntar se ele havia de alguma forma se envolvido na guerra deles, e Mitsu afirmou que ele estava impedindo o avanço dos demônios antes de pedir a Sofia para acabar com ele. Quando ela se aproximou, Makoto decidiu ganhar tempo. Então ele mudou para o modo vermelho de seu equipamento, o que fez Mitsu perceber que a mana estava convergindo na área. Nesse instante, Makoto disparou uma barragem de ataques de chamas contra eles. E enquanto eles bloqueavam seu ataque, ele ativou seu Kai de ocultação e tentou fugir da área. No entanto, ele notou que uma parede de lâminas havia aparecido atrás dele.
E quando ele tentou correr para frente, algumas lâminas continuaram a surgir do chão, impedindo seu movimento. Sofia então pediu a Mitsu para criar alguns apoios para ela, e ele o fez, criando espadas no ar quando ela de repente apareceu atrás dele. Makoto conseguiu bloquear o ataque, mas ela estilhaçou a barreira e desferiu um golpe brutal que o empurrou para trás. Makoto ficou aliviado porque sabia que as coisas teriam terminado mal se ele não estivesse usando o casaco, e Sofia o elogiou por ter atributos físicos insanos. Ela presumiu que a deusa o estava protegendo, então colocou um anel para cancelar a proteção, mas Makoto disse com raiva que não recebia proteção daquela deusa de quinta categoria. Ao ouvir isso, Mitsu argumentou apontando que ele chegou ao local em uma luz muito semelhante à aura da deusa. Makoto disse que não tinha ideia disso, e alegou que não queria lutar contra eles, mas eles interpretaram suas palavras como um pedido de clemência pela vida. Quando perguntaram seu nome, ele pediu que se apresentassem primeiro, então Mitsu apresentou Sofia como a famosa caçadora de dragões, e a si mesmo como alguém conhecido como Lancer. Isso o fez perceber que Sofia era a aventureira mais forte de quem a recepcionista de Zetsuya havia falado, então ele se apresentou como um mercador comum. No entanto, Mitsu disse que ele estava mentindo, e Sofia declarou que o matariam. Quando eles se prepararam para atacá-lo novamente, ele ativou seu Kai de fortalecimento em sua potência máxima, causando uma onda de aura que os jogou para longe. Ele então mudou para o Kai de investigação, que o ajudou a localizá-los dentro da fumaça, e depois sacou uma lâmina especial, ele criou um arco e flecha flamejantes e os usou para disparar um tiro contra eles. Sofia tentou evadir o ataque, mas ele de repente se dividiu e atravessou as defesas deles com facilidade. Makoto então criou um arco e flecha de água, e quando os atingiu, Mitsu tentou bloquear com um escudo de água, mas ele destruiu o escudo facilmente e o congelou. Quando Sofia atacou Makoto novamente, ele destruiu a espada dela usando sua lâmina especial. Então ela o abraçou de um jeito que pressionou o rosto dele em suas fábricas de leite. Esse movimento não era apenas para um abraço, pois o segurou no lugar para uma barragem de espadas, que Mitsu preparou para ele, e ela o teleportou bem alto no céu para que ele caísse sobre eles. Enquanto caía, ele destruiu todas as lâminas usando bolas de fogo e disparou uma flecha de água massiva, que destruiu toda a área. Quando Makoto acordou, percebeu que estava em casa no semiplano, e então notou que suas duas mamães monstro estavam dormindo ao lado dele. Algum tempo depois, Makoto explicou tudo o que aconteceu aos outros, e Shiki deduziu que a deusa o enviou para lá numa tentativa de forçá-lo a lutar contra os demônios. Quando ele mencionou ir à escola novamente, as garotas se ofereceram para segui-lo, mas ele recusou porque queria protegê-las da deusa. Tomo então o apresentou a outro fragmento de si mesma, que ele nomeou Kamo por causa de seu tamanho diminuto. Algum tempo depois, a loja de Makoto abriu oficialmente, e eles imediatamente mostraram quão avançados eram durante sua primeira campanha de marketing. Enquanto observavam todos se divertir, Makoto pensou em como seu surto de mana no campo de batalha causou várias mortes. Naquela noite, ele se sentou sozinho num campo pensando em todos que amava no reino humano e decidiu fazer o seu melhor para ser menos fraudulento. Nesse instante, Emma veio chamá-lo para uma festa de despedida que todos estavam organizando para ele. E assim que a viu, ele se lembrou de como conheceu a todos. Quando chegou à festa, a visão de todos se divertindo o deixou grato por ter sido Isekai. Mas ele mudou de ideia quando viu as garotas brigando de novo. Se você fosse Makoto, em qual garota Isekai você enfiaria sua flecha sagrada primeiro? Tomo? Miu? Ou talvez ele enlouquecesse e batesse nas bochechas da deusa? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários. Isso é tudo por hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo aqui.